Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar hoje um versículo para a nossa meditação, que está aqui na palavra do Senhor, no segundo livro dos Reis, o capítulo 2 e o versículo 9, que está escrito: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que te seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. É tempo de eu, você, de nós que verdadeiramente servimos ao Senhor, entender que nós somos influência para algumas pessoas. Aqui nós estamos diante da história do profeta Elias, já no término do seu ministério, e ali conversando com Eliseu, que até então era servo de Elias, já tinha muito tempo que andava ali com o profeta e conhecia a sua conduta, conhecia o seu caráter, conhecia da sua fidelidade em servir a Deus, né? Sabia que Elias era um homem comprometido, compromissado com a palavra de Deus, com Deus. E aí eles estavam conversando, já no finalzinho do ministério de Elias, ele perguntou o que era que Eliseu queria, qual o pedido Eliseu queria fazer a ele, é o profeta Elias, antes que ele fosse tomado, porque Elias ele foi levado em um redemoinho, né? O Senhor tomou para si. Antes de que isso acontecesse, o que era que Eliseu queria? E rapidamente Eliseu respondeu que gostaria de ter sobre ele porção dobrada do espírito de Elias, do espírito que estava sobre o profeta Elias. Então aqui a gente entende que para Eliseu naquele momento, Elias ele era uma pessoa de influência, era um referencial, era alguém que ele olhava e que ele via como exemplo, né? Um modelo para se seguir. Se você conhece um homem de Deus, se perguntasse para Eliseu, ele rapidamente ia dizer: eu conheço Elias. E por que ele reconhecia o ministério do profeta Elias? Ele sabia que ele era um homem de Deus. Então ele disse: da mesma forma como você serve a Deus, esse mesmo espírito que está sobre você, eu quero sobre mim duas vezes. Porque se ele visse que Elias ele não era um homem comprometido com Deus, ele não era um homem de Deus, um profeta que falava em nome do Senhor, jamais o pedido de Eliseu seria esse. Então eu e você precisamos entender que nós servindo a Deus, sempre vai ter pessoas do nosso lado que vão estar nos observando e quem sabe tomando a mim e a você como referência, como exemplo. É claro, quem tem que ser visto na nossa vida é sempre Jesus. Eu não digo de querer se exibir, eu não digo de querer se aparecer, de querer mostrar ser aquilo que na verdade não é, mas entender que nós aqui na terra somos sim, né, representantes do reino de Cristo, e as pessoas que estão ao nosso redor precisam olhar para nós e ver Deus. Assim como Eliseu olhava para Elias e via Deus na vida do profeta, a ponto de dizer: eu quero ser parecido com você, mas eu quero ser ainda mais, não por inveja, mas por admiração, por realmente reconhecer que Deus era com o profeta Elias. Que eu e você venhamos entender que precisamos nos dias de hoje sim ser referência para algumas pessoas, ser alguém olhar para mim e para você e dizer: verdadeiramente aquele dali é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, é uma pessoa, é um jovem, uma jovem comprometida com o Senhor, alguém que faz a diferença. E eu e você, né, que nós venhamos entender através dessa palavra que nós podemos sim influenciar algumas pessoas, que nós podemos sim ser exemplo para algumas pessoas, e sempre exemplo positivo, lembrando sempre que o nosso modelo maior é Jesus Cristo, mas aqui na terra nós estamos representando o reino de Deus, por isso que temos que dar testemunho através de nossas ações. Amém? Que o Senhor ele venha nos abençoar grandemente nesse dia, em nome de Jesus.